E paz do Senhor Jesus, graças a Deus. Abra a Bíblia de vocês aí, em Lucas, capítulo 15, e diz assim: todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e mestres da lei criticavam: este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou uma parábola, e ele fala: qual de vocês, que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando encontra, é interessante, eu quero fazer um parênteses aqui. Essa ovelha, eu tenho a impressão que ela saiu em disparada, estava assustada. E essa ovelha, o pastor encontrou ela completamente exausta. Então, o pastor ali pega essa ovelha e coloca sobre os ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne os seus amigos e vizinhos e disse: alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Pois encontrei a minha ovelha perdida. Preste atenção nesse último versículo. Eu digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Às vezes a gente não entende o que esse versículo quer dizer. E às vezes a gente acha que a gente está fazendo um favor para o pastor em estar vindo para a igreja. Às vezes a gente acha que está fazendo um favor para Deus em vir para a igreja. E não é assim. Eu quero falar desse versículo no final. E eu quero orar agora. Pai, Espírito Santo de Deus, nós entregamos a Ti nesse momento a nossa mente e coração. Pedimos para que o Senhor leve cativo todos os nossos sentidos, que todos eles agora estejam direcionados para o trono da graça. Ajuda, Senhor, a mim e aos meus irmãos a se desligar de tudo que aconteceu lá fora. Que toda ave do céu que se alimenta da palavra, antes de cair ao coração, antes de germinar, seja repreendida agora. Que o Senhor venha com poder agora sobre as nossas vidas e fale conosco. Que o Senhor traga uma consciência perfeita a cada um de nós e que teu Espírito, Pai, possa nos impelir, Senhor, de fato, a caminhar sobre essa palavra, Senhor amado, no ano de 2020, no ano de 2026. Que nós possamos terminar esse ano e entrar no ano que vem, entendendo o que o Senhor tem para nós. Que todo espírito de rebeldia, que todo espírito de confusão seja destruído agora e que o Senhor venha reinar, Pai, em nome de Jesus Cristo nesse lugar. Muitos dos meus irmãos podem estar atribulados, podem estar fracos e não têm o poder de repreender espíritos sobre a vida deles para compreender essa palavra, mas nós, do poder do Senhor Jesus Cristo, repreendemos agora e que o Senhor venha neste lugar falar conosco. Pai, estabeleça o teu trono sobre as nossas vidas, sobre o nosso coração e sobre a nossa mente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Louvado seja o nome santo do Senhor. Queridos, nós já ouvimos muito sobre essa parábola. Eu não vou ler as outras 3 parábolas por questão de tempo mesmo, ok? Então, todas essas 3 parábolas, ela tem algo em comum, que é alguém que tinha algo que se perdeu. E quando se fala em perder, soa como falta de cuidado, como negligência mesmo. Mas isso, querido, não é verdade. Não é verdade, não é falta de cuidado, falta de negligência.
né? Deus, ele tem me levado a não pensar dessa maneira, a não entender dessa maneira, porque eu quero que vocês entendam que tudo que se perdeu, ou estava, isso é muito importante, ou estava em um lugar de segurança, ou estava em uma situação naturalmente segura. Nós cantamos aqui o segundo louvor, tudo vem dele e para ele. Deus fez os animais e tudo que os animais faz é para a glória dele. Ponto. O caso do filho perdido, dos filhos perdidos, e eu quero só fazer um outro parênteses aqui. Eu concordo com o pastor Anderson Silva quando ele diz que as escrituras foram inspiradas por Deus, mas o título não foi. Os títulos não foi inspirado por Deus. Inspirado por Deus é a palavra. Os títulos não foi. Eu vou exaltar Satanás? A parábola do filho pródigo, as ações de Satanás, o poder de Satanás. Eu estou lembrando do que Satanás fez? Não. O nome dessa parábola deveria ser a parábola do pai amoroso, a parábola do pai generoso, exaltando o nosso Senhor, não exaltando Satanás. Eu concordo com ele quando ele diz isso. Então, essa parábola do filho pródigo, né, se vocês preferirem, ela, né, o filho pródigo, os filhos estavam no lugar de segurança, num lugar seguro, uma casa de um pai de amor, com excelentes princípios e valores. O lugar era perfeito, o lugar era um lugar de segurança. O caso da moeda, ou da dracma perdida, também estava no lugar de segurança. Que lugar é esse? A casa da mulher. Também o título, para mim, ela estava num lugar de segurança. Que lugar de segurança? A casa daquela mulher. Então, me entendam aqui. Todo mundo já assistiu o filme falando sobre Jesus, na hora que Judas recebe dos fariseus, dos caras lá, o saquinho de moeda, né? Tem até um barbantinho onde amarra. O que pode ter acontecido? Me entenda aqui. O que pode ter acontecido ali, na hora que a mulher estava fazendo os afazeres de casa, ela esbarrou, né, e aquelas moedas ali, acredito eu, que era guardada ou em um saquinho, em uma bolsinha como essa, ou até mesmo numa caixinha que ficava ali, né? E aquelas moedas, elas caíram, né? Aquelas moedas eram guardadas nessa bolsinha ou nessa caixinha, e a mulher ali, descuidamente, ela bateu, aquilo caiu e se perdeu ali na casa dela. Querido, a moeda não se perdeu da mulher, porque a casa ainda é domínio da mulher. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? O que aconteceu com aquela moeda foi que aquela moeda sumiu, se perdeu da visão daquela mulher, mas a casa ainda é daquela mulher. Então a moeda não se perdeu da mulher. Cedo ou tarde, aquela mulher encontraria aquela moeda fazendo os serviços normais de uma casa. Cedo ou tarde ela encontraria. A questão foi que a mulher fez questão de, no mesmo momento que aquela moeda se perdeu, ela foi atrás daquela moeda. Deveria ser algo muito importante para ela, com certeza era o futuro dela, era um bom casamento, enfim. Mas a moeda não se perdeu da mulher, a moeda se perdeu da vista da mulher, porque a casa é domínio daquela mulher. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? O caso da ovelha perdida, queridos, eu preciso fazer esse preâmbulo. O caso da ovelha perdida é o único caso que podemos dizer que estava em uma situação naturalmente segura. É o único caso. Querido, tudo que Deus criou, toda a natureza, a flora, a fauna,
tem suas características próprias e específicas. E quando o salmista diz que toda a natureza louva a Deus, é exatamente sobre isso que ele está dizendo. Nas entrelinhas, o salmista está dizendo: a natureza, nada que eu vejo, nada que eu escuto nesse mundo perdeu o seu propósito, a sua essência. A natureza ainda louva a Deus. É isso que o salmista estava falando. Deus não tem problema com a natureza. Aliás, Deus não tem problema com ninguém, mas nós causamos problema para Deus. Nós temos o poder de entristecer o Espírito Santo de Deus quando nós caímos em idolatria. Eu estava tentando lembrar essa palavra, porque eu não quero falar mais a outra. Nós caímos em idolatria. Toda a natureza, querido, toda a natureza louva a Deus. Ou nós podemos dizer que toda a natureza responde a Deus vivendo de forma irrepreensível. Querido, viver de forma irrepreensível é muito difícil. O que foi que Abel fez de tão importante? Eu e você pode falar nada. Ele fez tudo. O quê? Viveu de forma irrepreensível. Por isso que é o primeiro que puxa a fila dos heróis da fé. Viver de forma irrepreensível, de bem com todo mundo, ser amigo das pessoas. Você pode até falar assim: eu não quero você como meu amigo, mas eu sou seu amigo. Judas não era amigo do Senhor, mas Jesus era amigo de Judas. O que as pessoas fazem para mim não dita o que eu sou, não dita e não mostra a minha identidade. Ou a minha identidade está em Cristo, ou está no velho Marcos, segundo Caim. Toda a natureza, querido, louva a Deus de forma irrepreensível. O salmista fala das árvores frutíferas, fala dos peixes, dos animais mansos, que são os animais domésticos, e fala dos animais selvagens. Todos eles louvam a Deus. O salmista fala que Deus estabeleceu os limites. Os limites, colocaram ele nos seus lugares. E o pecado entrou no mundo porque Adão viu que a serpente saiu do lado selvagem, entrou no lado doméstico e deu do que deu. Deu do que deu. Deus é um Deus de organização. Deus é um Deus de organização. Deus estabeleceu até os lugares. E assim os animais obedecem. Esses dias eu fui fazer Pega um lenço para mim. Esses dias eu fui ver um serviço, fui fazer como é que fala? Fui fazer um orçamento, e eu estava esperando o casal chegar, ali na Coab, perto do sanatorinho. E eu fiquei debaixo de uma árvore ali, uma árvore imensa, e era um lugar gostoso, e o campo assim era amplo, né? E eu falei: nossa, que gostoso e tal. E essa semana, por incrível que pareça, eu vi a Ananda Apple, ela falando daquela árvore. Aí eu entendi por que o campo era amplo. E ela falou que aquela árvore, aquele tipo de árvore é da África, e que algum desavisado, algum filho de Satanás, trouxe aquela árvore para cá e desgraçou com tudo, porque aquela árvore, ela solta uma toxina e que não deixa nada crescer ao entorno dela. Aquilo não é uma bênção, aquilo é uma desgraça para o nosso país, porque Deus estabeleceu limites. Essa árvore é de outro lugar e o homem trouxe para cá de forma inconsciente. Acredito eu que Deus, sendo um Deus organizado, em volta dessa árvore, lá na África, tinha outras árvores que combatiam a toxina e as coisas iam crescendo ali em volta. Mas não é o caso do Brasil. Os animais respeitam limites que Deus colocou. Louvor é você viver de acordo com o que você é. Os animais respeitam limites. Alguns meses atrás, e está passando o tempo todo, porque está virando uma peste, uma praga, em todas as praias do Brasil está aparecendo aquele peixe-leão.
E ele está acabando com todo o ecossistema, porque alguém foi e trouxe aquele peixe-leão e soltou aqui, e está virando uma desgraça. E os caras, ambientalistas, não sabem o que fazer para acabar, porque eles estão produzindo muito rápido. Deus não tem problema com a natureza. Nós, homens, mulheres, seres humanos, filhos de Deus, é que causamos os problemas. Isso é só um parênteses. Toda a natureza louva a Deus de forma perfeita, cada uma com as suas características próprias. Querido, é fantástico quando a gente pega a fidelidade dos animais. Que consciência perfeita, que identidade de Deus, sabe, a gente pega o cisne, a gente pega o ganso, pega a águia da cabeça branca, o urubu da cabeça preta, a arara, querido, o sabiá laranjeira, essa eu não sabia. Todos esses pássaros são monogâmicos. Eles nascem e parece que Deus chega no ouvido dele e disse: escolha um parceiro, escolha uma parceira, e vocês vão viver para sempre com eles. E quando eles morrer, vocês vão ficar solteiros. E eles obedecem absurdamente. Isso, querido, é louvor a Deus, é a natureza louvando a Deus, é você manter a sua essência, a sua característica, lembrando que a nossa essência, a nossa característica está em Cristo. Se você está perdido, se você está perdida, olha para Jesus. Porque você pode ouvir muitas mensagens, muitas pregações falando de Davi, falando de Moisés, mas Jesus é ainda e tem que ser sempre o personagem central. O reino de Deus é a mensagem que deve ser pregada, porque Jesus passou a vida dele pregando o reino de Deus. Jesus morreu e ficou mais 40 dias pregando sobre o reino de Deus. Se você está ouvindo mensagem que não seja do reino de Deus, aparta-te dela. Jesus é o nosso parâmetro. Aí você pega castor, você pega lobo, gente, o inimigo número 1 das ovelhas. Até o lobo obedece a Deus. Castores, lobo, todos eles são monogâmicos. Morrem e vivem com aquela mesma parceira. Quando um morre, eles ficam solteiros para o resto da vida. A Marinês estava falando que tipo de amigo nós somos para Cristo. Nós somos fiéis. Nós devemos ser que nem esses animais em relação à nossa fé. Eu só tenho um parceiro espiritual e eu vou morrer por ele e vou ressuscitar com ele. E estarei na eternidade com ele. Mesmo o Salmo 148, falando falando que toda a natureza louva a Deus, eu precisava trazer esses outros exemplos de animais que louvam a Deus. Eu precisava fazer esse preâmbulo para nós entrarmos em relação à ovelha, né? Para que possamos entender, queridos, para que possamos entender que as ovelhas, para que nós possamos entender que a ovelha estava, de fato, em uma situação de segurança. Eu precisava falar de tudo isso, de como os animais louvam a Deus com a sua essência, da maneira que eles foram criados, para nós entendermos, primeiro, que a ovelha estava, sim, em uma situação de segurança. Não é normal. Não é normal uma ovelha se perder do rebanho quando o lugar existe comida farta e água fresca. Não é normal. Tem alguns fatores, e pouquíssimos fatores, querido, para fazer com que a ovelha se perca do rebanho, se afaste das outras ovelhas. Fatores são a predação e o susto. É um deles. Doença ou lesão. E, por fim, problema de visão e de audição. Mas isso só acontece com as ovelhas mais velhas.
Só acontece com as ovelhas mais velhas. Então, são pouquíssimos fatores que fazem com que a ovelha se perca do rebanho. Então, dá para perceber que Deus imprimiu características, próprias em toda a sua criação, inclusive instinto de proteção, instinto de sobrevivência, e não só de sobrevivência própria, uma sobrevivência egoísta, mas cuidando de toda a natureza, de todo o restante da natureza. Como o peixe-leão sabia, eu não posso ultrapassar aqui, porque eu vou ser uma desgraça para o restante da natureza. Mas o homem disse, eu quero que você seja uma desgraça. Aí foi, pegou e colocou em outro lugar. Então, a natureza responde isso com instinto de sobrevivência própria. Querido, eu não lembro quantos dias, acho que não chega um mês, eu não sei se alguém tem aí, eu gosto de bicho, eu gosto do Globo Rural, eu gosto. Mas a formiga, ela tem muito poucos dias de vida. E você vê, eu ouvi um especialista falando que, às vezes, aquela formiga que está carregando a folha para dentro do seu buraco, ela nem vai se alimentar daquilo porque a morte é rápida. Ela nasce, cresce, se desenvolve rápido e morre muito rápido. Mas elas fazem aquilo para que elas continuem vivendo. Instinto de sobrevivência da raça. Aí, pensando em tudo isso, em como a natureza responde de maneira perfeita a Deus, pensando na soberania de Deus, eu não posso, querido, pensar que foi displicência, falta de cuidado daquela mulher, que foi displicência e falta de cuidado daquele pai, que foi displicência do pastor das ovelhas. Porque se eu pensar dessa maneira, eu estou denegrindo o Senhor. Talvez isso fique mais claro quando eu tiver uma oportunidade de pregar sobre a parábola do filho pródigo. Talvez você fique com dúvida em relação a isso agora. Mas isso agora não é importante. Então, eu não posso, olhando essa soberania do Senhor e como a natureza louva a Deus de maneira perfeita, querido, eu não posso pensar que todos eles foram negligentes, que faltou cuidado. Às vezes a gente é levado a pensar que ao chegar, o pastor chegar ali em casa, ele abre a porteira, né? Ele abre a porteira do aprisco, coloca as ovelhas lá dentro, depois que a última entra, ele fecha a porteira, aí o pastor vai lá contar as ovelhas, e ele se dá conta que tem uma faltando, aí ele deixa as 99 lá, e corre para o campo, para ver aonde a outra se perdeu. Quando nós lemos a Bíblia de maneira negligente mesmo, sem interesse, essas coisas, esse tipo de pensamento pode fazer parte da nossa vida, e a gente achar que é negligente. Mas não é isso que o texto mostra. Depois que o pastor sai de casa com seu rebanho, encontra um lugar bom, né? Um bom lugar de pastagem, às vezes com água, e um campo aberto, porque o campo aberto é importante. Aí ali ele fica com as ovelhas. O campo aberto é muito importante. Um campo aberto, mas que tenha morro e as ovelhas fiquem em cima, é muito perigoso. Agora, um campo aberto, reto, ou um campo um pouco mais inclinado, favorece o pastor a cuidar das ovelhas. Mas, enfim, então, quando ele encontra esse lugar, né? Quando ele encontra esse lugar, ele fica ali com as ovelhas. Queridos, e por favor, me entenda aqui o que eu vou falar. Me entenda, não faça mau juízo de mim. Mas me entenda o que eu vou falar aqui. Pastor não vigia ovelha. Pastor guarda a ovelha e vigia o seu entorno. Pastor não vigia a ovelha. Pastor guarda a ovelha e vigia o entorno da ovelha. Não estou dizendo que de vez em quando o pastor não passa o olho na ovelha. Muito pelo contrário. De tempo em tempo o pastor vai contar as ovelhas, ainda no campo, para ver se assenta lá.
Quantos ele deve fazer o cálculo? Uma ovelha assustada, quantos quilômetros ela deve correr? Meio quilômetro? Em meio quilômetro eu faço em quantos minutos? 15 minutos? Então, a cada 15 minutos eu vou contar minhas ovelhas. Então, preste atenção. Pastor não vigia a ovelha. Pastor guarda a ovelha e vigia o entorno. Pastor, querido, está preocupado com o entorno, porque é através desses entornos que o perigo vem, que o predador aparece. A Bíblia diz que o Satanás está ao nosso derredor. O Senhor é esse. O Senhor é esse. Nem no Éden, Adão era vigiado. O Senhor fazia questão de Adão se preparar para receber, porque a Bíblia diz que antes dele pecar, ele fazia questão que Adão ouvisse os passos dele vindo, porque Deus, ele não invade espaço de ninguém. Com as ovelhas, o pastor está tranquilo. Com as ovelhas, o pastor está tranquilo, porque confia no instinto, na natureza da ovelha. A preocupação do pastor não é nesse sentido com a ovelha. Com a ovelha, o pastor está tranquilo. Ele confia nessas características imprimidas por Deus nas ovelhas. O pastor mostra o caminho para a ovelha e elas confiam e vão. Tem um vídeo na internet que o pastor está andando e as ovelhas atrás do pastor, e na hora que chega em uma ponte, a ponte muito estreita, e elas param, elas empacam, e o pastor pega uma ovelha assim pelo pelo, anda com ela pelaquela ponte e faz ela andar sozinho. Depois todas as outras enfrentaram o perigo, porque ela confia no pastor. O pastor não vigia a ovelha, o pastor guarda a ovelha e mostra caminho, porque a ovelha tem que obedecer. Ou confia ou não confia. Eu estou diante de um perigo, mas eu sei que eu posso, porque o meu pastor confia em mim e eu posso fazer, porque os meus irmãos fazem, porque as outras ovelhas fazem. Deus imprimiu, querido. Deus imprimiu, ao criar a ovelha, essa essência, esse comportamento único, que é louvor a Deus. E é, ao mesmo tempo, proteção delas. Além de ser um louvor a Deus, aquilo protege as ovelhas. Isso eu pesquisei. A ovelha a ovelha é altamente social, é gregária, gosta de viver em grupo unido. Por isso, querido, eu tenho muita dificuldade em confiar em alguém que está na caminhada e não consegue viver em grupo, em sociedade. Eu era péssimo, eu estou cansado de contar. Andréia recebia visita em casa, eu só saía, bom dia, boa tarde, boa noite, fique à vontade, e voltava para o meu quarto. Eu detestava conversar, eu detestava a companhia. Mas quando Jesus entra na minha vida e eu dou lugar para ele, automaticamente eu passo a ser alguém que gosta de movimento, que gosta de companhia. Porque, querido, qual é a maior identidade que eu e você podemos perceber de Jesus? Que eu e você podemos perceber de Deus? Por que esse reboliço tanto? Por que aconteceu todas as coisas no Éden? Por que Deus continuou descendo no Éden depois que o homem pecou? Por que Deus escondeu a árvore da vida para que o homem não continuasse vivendo em pecado ali? Por que toda essa bagunça? Por que Deus morreu por mim e por vocês? Querido, antes de Deus fazer o ser humano, o céu vivia somente para adorar a Deus. Nós somos tão especiais que quando ele nos formou, ele mexeu na organização do céu. Acabou.
ele falando para os anjos, para os serafins: acabou, vocês não vão somente ficar agora me adorando aqui no céu, a partir de agora vocês vão descer e vão ministrar os meus filhos que estão lá embaixo. Deus desceu até do céu para que nós tivéssemos vida com ele. Mas por que tudo isso? Qual é a maior característica de Deus? Eu digo para você, ele é um Deus de amizade, um Deus companheiro, um Deus que gosta de estar junto. Deus comigo. E quando nós chegamos no auge máximo do pecado, eles devem ter falado um para o outro: agora não tem mais jeito, só tem uma maneira de nós continuarmos perto com ele, perto dele. Mas como? Como? Agora que eles estão completamente contaminados, completamente sujos, só tem uma maneira. Qual? Pular para dentro deles. Fazer dele casa, moradia. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor faça de cada um de vocês, que o Senhor faça de mim um homem que procura relacionamento, intimidade, que nós sejamos como essas ovelhas, que seja gostoso estar junto, que nós possamos ter essa característica que fez com que Deus mudasse o céu por conta de nós. Por que o Senhor está mudando o céu? Porque eu quero ter relacionamento com eles. Por que você tem resistido o seu irmão? Até onde? Como você tem sido amigo de Deus? A Marinês perguntou. A ovelha é altamente sociáveis, gregária, gosta de viver em grupos unidos, vive em rebanho e também é uma estratégia de sobrevivência. O Senhor não quer que nós vivamos como ovelha? Por que ele diz então que é melhor andar em 2? Melhor ainda andar em 3. E quando ele diz que é para andar em 3, é para servir a Trindade com zelo e amor. Vivendo a expectativa da Trindade, você não vai aceitar ficar longe uns dos outros. E quando Satanás colocar um impedimento, saiba que você é maior, que Deus é maior do que esse impedimento. Lembre-se do que Jesus falou. Quando alguém bater no seu rosto, ofereça a outra face. Quando Jesus estava falando isso, eu vou tornar a falar. Quando Jesus ele falou isso, ele não está falando de uma agressão física. Jesus está falando: se alguém te ferir, se alguém te trair, se alguém te machucar, não negue a essa pessoa uma nova oportunidade dela te ferir. Ou você é, ou você não é. Querido, se nós levarmos isso à risca, nós saberemos, como Paulo falou em 1 Coríntios, quem é e quem não é. E isso é bom, porque nós vamos saber com quem nós vamos contar, com quem nós podemos contar. Vocês estão entendendo? Isso é louvor para Deus, mas é uma estratégia de sobrevivência. Mas a ovelha, querido, eu quero que vocês prestem atenção nisso. A ovelha pode se assustar, pode passar por um momento de loucura, ou sei lá. Ela pode se assustar. E se for um susto coletivo, o pastor logo vai notar, porque ele vai ver todo o rebanho se dispersando, indo um para cada lado, e ele vai poder agir. Foi algo que atingiu todas as ovelhas. Querido, mas quando o susto for único, do tipo a ovelha avistar uma cobra no meio do arbusto, somente uma ovelha vai se dispersar e se perder do rebanho. E como o pastor está preocupado com o entorno, e ele acredita no instinto daquela ovelha, essa ovelha pode se perder. Pode se perder. E então, de tempo em tempo, o pastor conta as ovelhas ali mesmo no pasto. E o texto vai dizer no versículo 4, olha que interessante. O texto vai dizer no versículo 4 que ele deixa as 99 e vai atrás da perdida. Só que eu prefiro a versão da Bíblia
de Jerusalém, que diz assim, que ele abandona as 99 no deserto e vai atrás daquela que se perdeu. Quando a Bíblia Jerusalém está falando isso, ela está falando que aquele lugar é altamente perigoso. É altamente perigoso, querido. Quem aqui já se sentiu abandonado pelo pastor das ovelhas? Acho que todo mundo em algum momento se sentiu abandonado pelo bom pastor. Querido, eu quero falar para você que isso não é abandono, é confiança em você, que em momento de necessidade extrema, você se manterá unido aos seus irmãos para que você não seja presa fácil. Não é que ele não ama as 99, é que ele sabe que se um predador chegar ali, ele não vai ver o rebanho e já vai atacar. Há muitas ovelhas e ele tem que esperar dar uma afastadinha ali de meio metro, não importa. E ele escolheu uma presa. Agora, quando o predador encontra uma, ele não pensa duas vezes, ele vai para cima sem estratégia nenhuma e acaba com aquela ovelha. Não é abandono, é confiança de Deus em nós, que em momento de dificuldade extrema, nós vamos nos manter unidos cada vez mais. Eu quero que vocês prestem atenção no que eu vou falar agora. Porque é em momentos, em uma necessidade extrema, querido. É em momentos de necessidade extrema, querido, que você mostra de fato quem você é. É no momento de dificuldade extrema, querido, que quem você é de fato aparece. Eu não pensei direito. Você não pensou porque você continua pensando com a sua mente. Você não é corpo de Cristo, você também quer ser a mente de Cristo. Esse é o nosso problema. É no momento de dificuldade extrema que aparece quem nós somos. E eu creio, em nome do Senhor Jesus Cristo, que é para a vida e não para a morte que nós estamos aqui. É para louvor de Deus, querido. É para louvor de Deus que você foi formado e não criado. Nós fomos formados pela própria mão de Deus. As criaturas foram feitas, foram criadas, né? E elas louvam a Deus de maneira perfeita. E nós fomos formados pela mão desse Deus. Nós deveríamos ser exemplo. A natureza geme, esperando que os filhos de Deus se manifestem. Porque quando os filhos de Deus se manifestar, eles não vão sofrer com tanta queimada. Não vai ver mais animais morrendo por conta da queimada. Porque o homem está destruindo com o planeta. E eles sabem que nós não respondemos a Deus como nós devíamos, mesmo sendo a menina dos olhos de Deus, mesmo sendo casa de Deus, mesmo esse próprio Deus que os fez morreu por nós. Muitas das vezes você se sente, querido, abandonada. Mas a Bíblia, e eu quero que você preste atenção, a Bíblia mostra que você não precisa necessariamente ser encontrada por uma pessoa, como no caso da ovelha perdida e o pastor encontrou. A Bíblia fala que você não precisa necessariamente ser encontrado por alguém, mas você pode ser encontrada, como no caso do filho pródigo. Mas pastor, que loucura, ninguém foi atrás daquele menino, o que o senhor está dizendo exatamente é loucura, ninguém foi atrás daquele menino, ninguém que eu e você pode ver, ninguém pode ver. E como ele foi encontrado? Ele foi encontrado, querido, ele foi encontrado por alguém que eu e você não podemos ver,
Versículo 32, no lado B. Versículo 32, no lado B, diz: porque ele estava morto e voltou à vida. Querido, sabe quando você está penando, quando você está passando por uma dificuldade muito grande, principalmente quando você cava isso, e você começa a remoer, e você começa, por favor, agora, de colocar os seus problemas no outro, e olhar para a circunstância, olha para você, veja qual é a sua parcela de culpa. Aí me parece que esse menino, enquanto ele foi meditando no que ele fez, a morte foi deixando ele, e a vida foi tomando conta dele. E o versículo diz, porque ele estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Achado por quem? Por quem esse menino foi achado? Pela palavra de Deus. Sabe por quê? A Jerusalém, ela diz o seguinte, que ele estava perdido e foi reencontrado, querido. Sabe o que isso significa? Aquele menino tinha a palavra de Deus dentro dele. E toda a riqueza desse mundo, todas as coisas que ele estava vivendo, começou a entulhar essas riquezas, essas palavras, essas verdades que Deus soprou sobre o ouvido dele, através do pai dele, através da vida do pai dele. A Bíblia diz que ele foi reencontrado na Nova Jerusalém, na Jerusalém, porque aquele menino tinha a palavra de Deus, ele era conhecedor da palavra de Deus, não estava vivendo a palavra de Deus, e no momento em que a vida foi tomando conta dele, no momento em que ele começou a meditar no que ele fez, qual é a minha parcela de culpa nisso tudo, quando ele começou a meditar no que ele fez, ele foi reencontrado pela palavra, e ele se arrependeu, e falou, eu preciso ir lá falar com meu pai. Eu vejo as pessoas, querido, falando muito sobre a roupa que aquele menino deu. O pai amava tanto aquele menino que ele deixou a roupinha dele no lugar. Não, a Bíblia diz que tudo que era dele, ele levou. Sabe qual era a melhor roupa que tinha na casa? Era a roupa do próprio pai. O pai vestiu ele com a própria roupa. E recebeu ele, colocando um anel. E sabe o que significa o anel? Você ainda tem o sobrenome Cristo. Cristo, você é minha família. Cristo te resgatou. Toma o anel. Esse é o amor de Deus, querido. Esse é o amor de Deus. Esse versículo 7 que eu estava falando, que há mais alegria por um pecador que se arrepende do que por 99 justo, querido. Me fala uma coisa. Quando você vê uma mãe amamentando uma criança, você fica alegre a ponto de você fazer uma festa? Quando o marido vê a mãe, a esposa amamentando uma criança, ele sai fazendo festa? Ai, não, é obrigação da mãe, é natural aquilo. É natural. Você faz festa toda vez que o seu filho está estudando direitinho, você faz festa quando ele chega e tirei A em matemática. Não, você não faz festa, porque isso é obrigação, porque isso é característica de gente que sabe viver em sociedade, de gente que quer crescer, de gente que é semelhante a Cristo Jesus. Você não faz festa por essas coisas. O que esse versículo 7 está dizendo é que os 99 não está fazendo mais que obrigação. Ele não foi pego por um espírito de loucura. Por que eu vou fazer festa pelos 99? Por quê? Eu tenho que fazer festa pelo que foi, pelo que caiu e tornou a vida e foi encontrado pela palavra. Estou terminando. Nós vamos caminhar sobre essa palavra. Nós vamos o ano inteiro falar sobre Atos 2:42, de forma direta, de forma indireta. É impossível você fala do reino de Deus, você está falando de Atos 2:42. Você está falando de Cristo, você está falando em Atos 2:42. Nós vamos caminhar sobre essa palavra de Atos 2:42. E eu quero que vocês guardem uma frase que
que nós iremos caminhar sobre ele também, sobre essa frase também. Eu pedi para que a Andréia colocasse nas canequinhas que os pastores recebeu. Foi só os pastores que você recebeu? A liderança não, né? Que a frase, ela foi colocada errada. Uma letrinha. A frase está: Jesus é um modelo de sacrifício e não de poder. Se Jesus não se sacrificasse, se ele não deixasse de viver a vida dele para viver a vida do Pai, isso é um sacrifício, querido. Ele não teria poder. Então, para de querer expulsar demônio. Primeiro, aprenda a se sacrificar. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo? A frase que deveria estar na caneca é: Jesus é modelo de sacrifício e não de poder. Mas na caneca está: Jesus é um modelo. Então significa que tem mais de um modelo de sacrifício? Pega a faquinha e risca lá. Jesus é o único modelo de sacrifício. Se você quer ter poder para expulsar demônio, eu quero falar sobre jejum, porque o jejum nas igrejas não são compreendido da maneira que Jesus gostaria que fosse compreendido. Mas não existe expulsar cascas de demônio sem sacrifício. Sem sacrifício. O que faz você expulsar demônio é um sacrifício. É um sacrifício. Mas isso depois o Senhor vai nos levar a compreender, a entender. Amém, queridos?